Para que serve, afinal, uma holding rural? Antes de falarmos sobre a utilidade de uma holding rural, eu acho bacana nós contextualizarmos o que é uma holding, de onde veio uma holding, dizer na prática como é que acontece essa tal dessa holding. Quando a gente usa esse termo holding, que vem do inglês, é um termo americanizado, que vem do verbo to hold, né, que significa segurar, pertencer. Esse termo ele deu origem a um tipo societário que é uma empresa destinada a gerir uma ou mais empresas. Então isso se tornou muito comum, a utilidade das holdings, a popularização, por assim dizer, das holdings se tornou muito comum dentro dos principais conglomerados empresariais, em que empresas começaram a se organizar para ter mecanismos de controle com outras empresas, para tentar obter eficiência fiscal, enfim, para poder melhor se organizar dentro de grupos. E percebeu-se que esse tipo societário poderia ter uma utilidade muito prática mais próxima de nós, cidadãos comuns. E nesse caso aqui que eu estou falando, especificamente o homem do campo. Nós bem sabemos que é cultural, é muito comum, é histórico no nosso país, principalmente com aquele fenômeno que nós estudamos ali na época da escola, do êxodo rural, em que as famílias do interior tinham as suas fazendas e viviam basicamente do agronegócio, mandavam seus filhos para a capital para poder ter oportunidade de estudo e qualificação e ficavam ali, na maioria das vezes, os patriarcas e quase sempre algum dos filhos que não queria se enveredar pelo campo dos estudos que ficava ali cuidando do agronegócio. Fato é que o agronegócio no Brasil cresceu e se tornou a principal mola propulsora do nosso país, o principal segmento econômico. Isso é um fato que ninguém pode negar. Responsável aí, salvo melhor juízo, por 23% do nosso PIB, o que é muito dinheiro e o que fez com que muitas dessas famílias, na maioria das vezes preparadas apenas para negócios pequenos, tivessem que crescer e se organizar. E essa situação da separação das famílias, as sucessões que começaram a acontecer, a dinâmica dos casamentos e divórcios que se tornam cada vez mais comum, acabou por repercutir em inúmeros negócios e o homem do campo ele percebeu que ele precisava se organizar para evitar que um negócio extremamente bem sucedido, que foi construído ao longo de muitas décadas, esse negócio viesse à falência, à derrocada por conta de uma sucessão, por conta de uma briga, de um divórcio, por conta de uma intervenção qualquer que seja ela, principalmente com a destinação que se dá aos bens após a sucessão. Então, entendendo isso, o homem do campo ele encontrou na holding e, claro, nas assessorias que chegaram também, que perceberam essa utilidade para o homem do campo e trouxeram isso como solução. Muita gente acredita que a holding é um mecanismo criado exclusivamente para obter uma eficiência fiscal. E eu digo já, não é apenas isso, holding é muito mais do que isso, né? Holding é uma ferramenta de planejamento. Você cria uma holding como parte de um planejamento, que é algo muito maior. Para fazer esse tipo de trabalho, o profissional, ele muitas vezes, para não dizer todas, ele precisa de um trabalho interdisciplinar, que pode passar tanto pelo jurídico, contábil, quanto até por um trabalho psicológico, para que um profissional da área da psicologia, de uma área da terapia, venha a identificar os conflitos familiares e ajude a prevenir futuras situações que são pensadas e arquitetadas pelo jurídico, em especial o direito de família, o direito sucessório, mas também o direito empresarial e dentro dele, mais especificamente,
o direito societário em conjunto com a contabilidade. Então, holding, em resumo, não tem a finalidade exclusiva de reduzir a carga do ITCMD, que é o famoso imposto do inventário, o temido imposto do inventário que incide em uma hipótese de sucessão. Ela é muito mais do que isso, como já dá para perceber brevemente através aqui desse nosso vídeo, desse nosso pequeno comentário. Como é que se faz isso? O trabalho geralmente ele é feito por etapas. O profissional responsável pela criação desse planejamento, na maioria das vezes um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade, ele identifica a finalidade desse planejamento junto ao seu cliente e a partir de então passa a estudar a situação específica daquele cliente, daquela família, daquele grupo familiar, daquele grupo de fazendas, daquela empresa rural, porque aqui nós estamos falando da holding rural, de como funciona aquele negócio para poder criar as soluções que ele quer atingir lá na frente. Isso pode passar também pela eficiência fiscal, mas não somente pela eficiência fiscal. Aqui nós estamos falando, por exemplo, da situação da destinação que se dará a uma fazenda, por exemplo, depois que ocorrer a sucessão. Nós bem sabemos que muitos fazendeiros perdem grandes fortunas, aliás, muitas famílias perdem grandes fortunas em fazendas, justamente porque essa fazenda ela fica travada em um processo de inventário e aquele grupo familiar não consegue se resolver. É muito comum no nosso país, vale lembrar, vale pincelar a situação de filhos que estão fora de uma união conjugal. Muitas vezes, eu acredito que você que nos assiste já pode ter tido contato com esse tipo de situação. Um filho de fora de um casamento, ele descoberto após um evento morte, um evento sucessão, ele reivindica o seu direito justo e isso torna um processo de inventário que poderia ser simples em algo extremamente complicado. Quando se tem uma fazenda ou um negócio rural organizado dentro de um conglomerado empresarial ou dentro de uma empresa com regras muito claras, essa situação ela pode ser prevista e se prevenir que este negócio ele venha à derrocada com uma situação como essa. Portanto, eu trago aqui assim apenas alguns exemplos para demonstrar que a holding é muito mais do que apenas obter eficiência no ITCMD, mas certamente para esgotar esse tema nós poderíamos falar em vários outros vídeos, em vários outros episódios. Aliás, é isso mesmo que eu pretendo fazer. Por isso eu te convido a continuar nos acompanhando aqui no canal do escritório, nas redes sociais do nosso escritório, a interagir conosco, deixar o seu comentário, deixar aí o seu curtir, o seu joinha se você tiver gostado, porque isso ajuda no nosso crescimento, e que você também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre esse tipo societário ou de informações jurídicas no âmbito geral, até porque nós temos toda a equipe do escritório aqui que explora também outros temas. Sendo assim, eu quero te agradecer pela atenção dispensada até esse momento e deixar um forte abraço, te convidando para o nosso próximo vídeo, porque nós temos vídeos semanais aqui no canal e eu espero te encontrar por aqui sempre. Um forte abraço, até o próximo.